Muito bom dia a todos aqueles que nos honram e dão-nos alegria em participar pela via eletrônica, aqui pessoalmente, desta nossa série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, hoje com a sua 154ª realização. Já há mais de 3 anos, aliás, foi no mês de setembro, já há 3 anos que começamos com esta série aqui na Uniregistral. Quero inicialmente saudar ao desembargador Zé Renato Nalini, reitor da Uniregistral, por sua presença aqui, o que sempre me enche de alegria e aumenta a minha honra. Quero também saudar o doutor Flaviano Galhardo, presidente da Arispe, porque a Uniregistral e a Arispe são as grandes promotoras, aquelas que nos dão patrocínio para essas nossas reuniões. Agradeço a presença de todos os que aqui se encontram, quero particularmente saudar a presença hoje do meu grande amigo, o doutor Paulo Campanella, juiz aqui no estado de São Paulo, e também o retorno da doutora Laura Porto. Minhas saudações à distância também ao doutor Ulisses da Silva, cuja convalescença vai muito bem, ele faz muita falta aqui entre nós. E antes de falar aqui do sorteio dos livros e iniciar a aula, eu queria mencionar a excelência do Congresso da Arispe, agora no último final de semana, parabenizar a organização. Estava um congresso muito bem organizado. Parabenizo o doutor Flaviano Galhardo e toda a sua equipe. Realmente um congresso bem ordenado. E me deu a ocasião de rever bons amigos, gente que eu não via há muito tempo também, a ocasião de ouvir a palestra do Dr. Renato Nalini, muito interessante, as explicações do Dr. Ivan Jacopetti sobre o que será, esperemos que isso dê realmente certo, a pós-graduação aqui da Uniregistral. E eu tive, entre as satisfações que tive, foi a de reencontrar uma grande jurista, que é a doutora Bianca Castellar, isso é espanhol, Castellar Faria, que é lá de Joinville. Uma jurista de primeira plana, doutor Renato. Eu já tive a oportunidade de assistir mais de uma palestra dela, é de uma articulação a toda a prova. Então, se não fossem outros motivos, esse já me deixou muito satisfeito de ter a oportunidade de reencontrá-la, ainda que tenhamos conversado 2 minutinhos, dada a minha respeitosa admiração pelo talento dela, inegavelmente. Queria também, ainda antes de falar dos livros a sortear e iniciar a nossa aula de hoje, mencionar 2 fatos importantes. Dentro daquilo que a nossa ideia dessas reuniões, aqui já de 3 anos a esta parte, tem, uma era de fomentar reuniões regionais. Assim, no Acre, por exemplo, a desembargadora Regina Ferrari, estimada amiga, fez com que parte da equipe assistisse toda quarta-feira às aulas, isso sei que em outros estados isso se faz também. Algumas dessas reuniões têm caráter quase que de um movimento, uma coisa mais ou menos transitória, sem maior estruturação. Em outros casos tem havido uma estruturação, e uma das ideias que eu procurei fomentar desde o início foi a criação de academias pluriprofissionais, com um objetivo, ou seja, nós precisamos fazer, claro que são os registradores, aqueles que mais sabem do registro, isso eu tenho afirmado muitas vezes, assim me parece, mas é preciso que esse conhecimento não se converta em um conhecimento, por assim dizer, egoístico, ou seja, guardado, reservado para os registradores. E a melhor forma que eu vejo para essa disseminação é a de formar-se uma academia com juristas de várias espécies, ou seja, com magistrados, promotores públicos, advogados, claro, com registradores, notários, etc. Isso já se fez com muito êxito no Maranhão, graças à admirável diligência e o apoio que tem ali o Dr. Tiago Estrela. Já se está fazendo no Paraná, também graças à diligência, ao talento desta grande jurista paranaense, a Mônica Della Vecchia. E aí vem a primeira notícia muito boa. A professora doutora Mônica Jardim, da Universidade de Coimbra, acaba de aceitar
o convite de integrar a Academia Paranaense. Então, isso é uma ótima notícia. Ou seja, vai nos dando um intercâmbio, uma relação, uma rede internacional que o Paraná e particularmente esta academia, tanto idealizada pela doutora Mônica, merece. Mas a outra boa notícia é que a Academia Notarial Registral Pernambucana, que está sendo construída pela tabeliã Graziela Guerra, de Jaboatão, de Guararapes, e pelo André Vilaverde, que é registrador, já está com data de constituição. Ou seja, já se acena para o dia 7 de dezembro, ainda neste ano, portanto, a instituição desta academia em Pernambuco. Ou seja, são frutos que, felizmente, vão dando essas nossas reuniões. De algum modo, né? Quer dizer, eu acho que isso aqui mais serve como incentivo, como fomento para isso, e o mérito todo deve ser atribuído àqueles que estão na linha de frente constituindo essas entidades. Mas, em todo caso, eu fico muito feliz com isso. Bom, para aqueles que compartilharem pelo Facebook até às 16 horas da sexta-feira a nossa exposição de hoje, vamos fazer o sorteio destes 4 exemplares que aqui se encontram. O sorteio se fará na segunda-feira e, segundo eu entendi, será divulgado pelo Instagram. Ou seja, não aparecerá a foto dos livros mais no Facebook. O primeiro dessas obras é esse relatório de gestão da Corregedoria Geral do Justiça do Estado de São Paulo. É interessante para entender se o que se fez, o que se pretendeu, ou seja, para verificar e, sobretudo naquilo que diz respeito, olha, eu abro uma página aqui, registro de imóveis, retificação de registro imobiliário. Indicações daquilo que foi objeto de construção, de elaboração pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nesse biênio 2012-2013. O segundo livro é esse belíssimo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que tem sido várias vezes aqui objeto de sorteio, uma obra com uma rica iconografia, não é? Com várias fotos aqui, como já disse, até de gente parecida comigo, que foi organizada pelo Dr. Renato Nalini. Essas primeiras impressões sobre a Lei 13.465, de 2017, que a Arisp editou, e também este opúsculo, A Cidade de Deus de Registro de Imóveis do Futuro, que foi generosamente editado pela Lepanto e que reúne o teor de uma palestra proferida recentemente em Curitiba e também a palestra que eu proferi no Congresso da Anoreg, aqui em São Paulo, no final do ano passado, texto que me parece que estava inédito até agora. Muito bem. Vamos então para nossos comentários e glosas número 154. Nós estamos tratando da hipoteca e vamos ver aqui um texto que, no meu modo de ver, é chatíssimo. Isso já antecipei aquilo lá de fora, chatíssimo, mas que é importante. Do ponto de vista explícito, ele é um texto desagradável de ser lido, de ser cansativo, porque há muitas referências normativas. Então, é muito agradável ler literatura, ler romance, não ler leis, né? E aqui, na verdade, é isto. Mas ele tem uma vantagem, no meu modo de ver, que é a de destacar isso nos comentários e glosas, exatamente cabe, de destacar a importância que tem a doutrina. E num momento em que nós temos boa parte da nossa doutrina sob a acusação de ter se convertido em um resenhismo, por assim dizer, das decisões mais recentes dos tribunais. Ou seja, a doutrina passou a ser resenhista. Aqui nós temos um material muito interessante, porque nós vamos ver que, desde os tempos do Império, havia material bastante para que nós elaborássemos uma doutrina relativa à especialização imobiliária, à especialização registral. Os nossos doutrinadores navegaram em torno disto, mas não criaram uma teoria relativa à especialidade. Isso só foi aparecer em seus rudimentos no final da década de 80 do século passado. Mas o interessante é que ela aparece, quero crer que, embora seminal, com os pilares adequados, com as indicações adequadas, mas volta a perder-se.
E a indagação é esta: por que é que se consegue fazer perder essa doutrina depois de elaborada? Depois deste início de formação doutrinária, como é que nós conseguimos perder isso? Ou por quê? Parece-me que isso se deve a dois fatores, se eu estiver certo. O primeiro é que o tema da especialidade imobiliária estava fundamentalmente ligado à doutrina das categorias de Aristóteles, desde o seu início. Acontece que isso desaparece com o tempo, ou seja, não se estuda mais isto. Esse é o primeiro problema. Sem conhecer essa doutrina das categorias, é difícil continuar um caminho que está fundado nela. E o segundo foi, isso talvez seja mais dramático, foi uma certa confusão de doutrinas, ou seja, um certo ecleticismo. Não é possível misturar doutrinas, uma doutrina realista, como é a doutrina de Aristóteles, com teorias abstratas e idealistas. Por exemplo, apanhar as categorias de Kant, misturar com a de Aristóteles e pretender que daí perdoe-me a expressão, desta salada de categorias, encontrar um sistema efetivamente bem estruturado. O resultado é que nós vimos já na década de 90, aqui na jurisprudência administrativa de São Paulo, confusões nessa área. Eu me lembro que eu via, com uma certa surpresa, as pessoas tratando como se fossem equivalentes a especialidade de qualidade e a especialidade de lugar. E na especialidade de qualidade, sequer distinguindo os vários pares de qualidade. Por que não distinguiam? Não distinguiam porque isso está na doutrina aristotélica. Ou seja, não se quer aqui a formação, não é isso que eu estou indicando, que todos tenhamos que ser filósofos aristotélicos para conhecer isso. Mas se quer, enfim, estadiar uma doutrina segura sobre a especialidade imobiliária, é preciso, pelo menos, ter alguma leitura, se não diretamente de Aristóteles. O ideal é ir às fontes, mas se não diretamente, de algum autor que conheça o assunto. Do contrário, nós sempre vamos ficar com hesitações, chegando ao casuísmo, levando a essas coisas nominalistas que têm sido frequentes nas decisões. Então, vamos decidindo caso a caso, sem verificar as colunas em que apoiar essa nossa doutrina. É interessante aqui, por esse aspecto eu acho que essa aula é interessante, ou seja, apesar do maçante do texto, ela é interessante para nós vermos que nós tínhamos um material e não soubemos aproveitá-lo a tempo. Foi preciso passar muitos anos para que alguma coisa se falasse sobre o assunto. Então vamos lá. Trataremos depois da especialização da hipoteca e do que isso representou de importante, tanto do ponto de vista prático, para acabar com as hipotecas ocultas, quanto do ponto de vista teórico, ao dar todos os elementos necessários para uma boa formulação da doutrina da especialidade imobiliária. Registral, sobretudo. O vigente Código Civil brasileiro refere em diversos dispositivos a especialização da hipoteca. Aí eu menciono três deles, 1490, 1497 e o 1498. O Código Civil anterior, de 1916, que não deveria ter sido revogado, indica várias vezes a necessidade de especializar-se a hipoteca. Então, maior número de vezes essa referência. Eu menciono aqui vários dispositivos em que a especialidade da hipoteca está aludida. Nesses dois códigos havia referência ao que se deve compreender fundamentalmente na especialização da hipoteca. Vejam, por exemplo, o que diz o 1424 do atual Código Civil, norma que abrange também o penhor e a anticrese, dizendo que a eficácia da hipoteca exige, primeiro, declaração do valor do crédito, sua estimativa ou valor máximo. Agora, vamos indicar, isso aqui faz parte da especialização do fato inscritível. Notem, portanto, que é algo que diz respeito a uma das espécies da especialidade imobiliária. A especialidade imobiliária ou registral é subjetiva, objetiva e do fato inscritível, ou seja, das pessoas, do próprio imóvel e do fato. Aqui, o valor do crédito corresponde à especialidade do fato inscritível. O prazo fixado para pagamento, idem. A taxa do juros, se houver, igualmente. Tudo isso aqui é a especialização do fato inscritível. Do imóvel dado em garantia. Agora já estamos aqui com a especialidade objetiva enquanto espécie, sem considerar, portanto, as suas subespécies.
manda dizer, com suas especificações. Agora, aqui sim, já vamos passar no nível de divisão da especialidade objetiva. E eu refiro à circunstância de que Afonso Fraga trata do assunto. Ele só não classifica doutrinariamente, mas ele tinha o material à mão. Não era essencialmente diversa a previsão do Código Civil de 1916. O artigo 846 desse Código previa que a inscrição hipotecária contivesse, além do nome, domicílio e profissão do credor e devedor, especialidade subjetiva. A data, a natureza do título, o valor do crédito da coisa ou sua estimação, assinada entre as partes, o prazo e os juros estipulados, bem como a situação, a denominação e as características do imóvel hipotecado. Pronto. E nós temos, de novo, especialidade objetiva, mas notem, já referindo com diversas palavras, a especialidade de qualidade e a especialidade de lugar. A referência à situação é a especialidade de lugar. Esses preceitos ajustam-se à tradição jurídica brasileira. Ao tempo do Império, a Lei 1237, de 1864, depois de prever, com exceções, a exigência da especialização das hipotecas, assinara que a hipoteca convencional devia ser especial, ou seja, não genérica, não geral. Ou seja, não era abrangendo todo o patrimônio, mas devia ser especificada, com quantia determinada e sobre bens presentes, ou seja, afastava a possibilidade de hipoteca de bens futuros, vedando explicitamente, pois, além disso, já estava vedado aqui, mas deixando mais claro, vedando as hipotecas gerais e as que pudessem recair sobre bens futuros. E fazia ressalva às hipotecas legais em favor das mulheres casadas, dos menores e dos interditos. No parágrafo 11 do artigo 3º, essa lei reportou-se a um regulamento ulterior, quanto à forma da especialização. Notem que a ideia toda era, nós precisamos da especialização. Ou seja, havia um motivo político, ou seja, um motivo de interesse público, a justificar essa ideia de especialização. Ou seja, quando a lei reporta ao regulamento, põe à mostra efetivamente que se importa muito com esse fato da especialização. E adiante prescreveu que a inscrição das hipotecas convencionais e a das legais especializadas mencionasse, entre outros requisitos, voltamos novamente aos requisitos, o valor do crédito ou a sua estimação ajustada pelas partes, a situação, denominação e características do imóvel hipotecado. Quer dizer, especialidade do fato inscritível e especialidade objetiva. Notem que nem sempre se destacava a especialidade subjetiva por um motivo muito claro, é o trato consecutivo. Havia necessidade, não tinha muito sentido ficar falando da necessidade disso, se imagina, ainda num sistema em que não se controlasse muito isso, sabia-se que negocialmente isso tinha que existir, era tão evidente que isso tinha que existir e pouco importava saber quem era o credor no fundo hipotecário para o conjunto social. O mais importante era saber, objetivamente, qual o imóvel onerado e por qual valor. A partir daí, o resto, por assim dizer, era resto. Pelo Decreto 3.453, de 1865, que foi o de regulamentação executória da Lei 1237, instituiu-se um livro, que era o livro número 2, destinado à inscrição das hipotecas convencionais e das legais e especializadas. Livro esse que, por sua vez, se complementava por outro, destinado às hipotecas gerais ou privilegiadas anteriores à execução da lei. Ou seja, eles criaram 2 livros, um para as posteriores, ou seja, a partir da vigência da Lei 1237, e outro para as gerais ou privilegiadas que antecedessem a Lei 1237. Que se denomina, a bem dizer, que antecedência é a execução da Lei 1237. Esse livro denominava-se Auxiliar do número 2. Muito bem. A compulsividade da especialização das hipotecas, e sempre aqui ressalvadas as exceções legais, vinha também prevista no regulamento editado com o Decreto 3.453,
cujo artigo 119 dizia que, sob pena de nulidade, a quantia garantida por essa hipoteca devesse ser determinada ou estimada, além de a garantia exigir-se recaída, abro aspas, sobre imóveis especificados e existentes ao tempo do contrato. Ou seja, os imóveis tinham que ser plenamente determinados e deviam existir, bens presentes. Em seu artigo 121, o regulamento dispôs ainda consistir a especialização hipotecária. 1. Na determinação do valor da responsabilidade, valor garantido. 2. Na designação dos imóveis dos responsáveis que ficam, pois, especialmente hipotecados. Especialmente hipotecados, é dizer, de maneira específica, determinada, e não como que sujeitos à hipoteca geral. Interessante que se tenha usado a expressão responsáveis, porque abrange, pois, a situação do terceiro que não é devedor e que dá um imóvel dele, terceiro, para a garantia de débito do devedor. E esse terceiro é responsável, não devedor. Na célebre distinção entre devedor e responsável, entre débito e responsabilidade. Haver-se que a mesma regulativa previa o procedimento judicial para especialização hipotecária, que era um procedimento iniciado por meio de petição, no qual a parte deve demonstrar e estimar o valor da responsabilidade e designar e estimar o imóvel ou imóveis que hão de ficar especialmente hipotecados. Cabendo ao juiz tanto o arbitramento do valor da responsabilidade quanto a avaliação do imóvel ou imóveis designados, ao fim proferindo-se sentença. Note-se aqui que era um procedimento interessante num período em que essa é a ideia que deve, no meu modo de ver, ser considerada a clave se nós quisermos uma extrajudicialização adequada. Isso, por exemplo, era algo que não necessitava do juiz, mas se fazia. O juiz atuava no lugar do notariado. Isso era um caso típico de mandar para o notário. Isso caberia por meio de uma atividade notarial. Aqui, sim, é bem vista a extrajudicialidade, porque não devia nunca ter estado em mão judicial, a não ser supletivamente, subsidiariamente, num caso de resistência que se possa eventualmente supor, conjecturar. Mas, enfim, o juiz proferia a sentença em que ele, além de arbitrar o valor da responsabilidade, estava obrigado a especificar a denominação, a situação e características dos imóveis que vão ser inscritos. Ou seja, tinha que constar da sentença. O que põe à mostra claramente que era um ato notarial. Fazia às vezes do notário. Revogada a Lei 1237 pelo Decreto 169 de 1890, é impressionante como houve uma espécie de ansiedade depois do golpe republicano, a quartelada de 1889, em fazer leis e mais leis que quase sempre copiavam os textos das leis imperiais, apenas para dizer que as leis são republicanas. Então, seguiu-se a edição de regulamento para executar-se a nova normativa, o que se deu com o texto aprovado pelo Decreto 370 de 1990. Previa o parágrafo 10 do artigo 3º do Decreto 169-A, que é o 19 de janeiro. Aspas. As hipotecas legais, de toda e qualquer espécie, em nenhum caso valerão contra terceiros sem a indispensável formalidade da inscrição e especialização. Está ótimo. Sem registro e sem que haja especialização. A rigor, sem que haja especialização e depois registro, porque a especialização deve ser anterior ao registro, não valeriam as hipotecas legais. E o regulamento baixado com o decreto 170, acho que é 370, aí está errado. Depois de anunciar em seu artigo 116, devessem ser necessariamente especializadas para se poderem inscrever e inscritas, valer contra terceiros, todas as hipotecas legais, salvo a hipótese do artigo 195, parágrafo único. Essa hipótese qual era? Dispensa de registro quando se trata de termos de curatela e tutela ou de bens de diminuta importância e exíguo rendimento. Imagino que isso não seria fácil de apurar, não é? Dispôs em seu artigo 117, aspas, a especialização consiste na determinação do valor da responsabilidade, na designação dos imóveis dos responsáveis que ficam especialmente hipotecados. Muito bem. Desta maneira, nada obstante como eu disse há pouco,
a precipitada e muito frequentemente tumultuária produção legislativa que se seguiu à inesperada proclamação da República no Brasil em 1889, manteve-se contra a especialização da hipoteca exatamente aquilo que já era consagrado na legislação imperial antecedente, ou seja, a determinação tanto do valor pecuniário garantido quanto dos imóveis onerados pela garantia. Ainda agora, a nossa legislação específica para os registros públicos, a Lei 6.015 de 1973, preserva, ainda que em caráter geral, os supostos tradicionais para inscrição hipotecária. É bem provável, do pouco que eu tive possibilidade de verificar a situação da hipoteca no direito ocidental, você fala aqui de francês, italiano, alemão, espanhol, português em particular, é provável que essas normas sejam de caráter, se não propriamente natural, de caráter seminatural, ou seja, do iugêncio, em parte natural, em parte determinativo. Não dá para fugir muito disso se nós não quisermos as hipotecas gerais, que acabam sendo um grande mal, não é? Exatamente porque são ocultas e não conhecidas. Ou seja, há necessidade de especialização e da inscrição para que elas não se tornem um malefício para as sociedades. Portanto, essas normas, não estranha que haja essa continuidade. Essa tradição não é tradição tipicamente brasileira, ou seja, exclusivamente brasileira. Ao contrário, parece que o Brasil recolhe aquilo que é uma nota universal em matéria de hipoteca. De maneira que se exige também para o registro da hipoteca a indicação, na Lei 6.015, do valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo dessa dívida, condições e mais especificações, inclusive os juros se houver. Como de hábito, já se tornou praxe o uso em má colocação na frase do advérbio inclusive. Isso é habitual na legística brasileira. E como esse registro acorrerá à matrícula, nela se terá a identificação do imóvel, além de sua adequada individualização no título correspondente, porque é exigência do artigo 225. Essa é uma tendência que já é abrandada normalmente na prática e tenderá a abrandar-se mais e mais quando nós tivermos, isso é uma questão de tempo, espero eu, melhores indicações descritivas nas matrículas. Já bastará sempre a remissão à matrícula para que se vá vencendo a necessidade de descrição nos títulos. Bom, agora, até aqui um histórico que eu já antecipara, foi chatíssimo, a respeito da evolução do direito positivo brasileiro a respeito dessa matéria. Agora vamos ver o que já dizia a doutrina a seu tempo e como ela tinha já o material para fazer uma teoria própria da especialidade registral. O que, em parte, também, eu queria acrescentar mais um motivo. Por que isso não se fez? Porque prevaleceu uma certa ideia de que o direito registral fosse adjeto do direito civil. E como era uma matéria adjeta, não comportava um estudo autônomo, a instituição de uma doutrina autônoma. Enquanto não se reconhecer essa substantividade da doutrina registral, ela não vai para as faculdades. Não tem muito sentido levar cadeira de direito registral para a faculdade se ela considerar-se meramente uma anexa do direito civil. Não é? A doutrina brasileira firmou-se nestes dois elementos. Lafayette, o grande Lafayette, disse que a especialização hipotecária tem por fins, aspas, reduzir a responsabilidade garantida pela hipoteca a valor monetário, certo e determinado, e individuar e estimar o imóvel ou imóveis sobre os quais tem de recair a hipoteca. A leitura do conselheiro Lafayette, por mais que, por evidente, não seja inteiramente referível, por óbvio, à legislação que lhe é posterior, ela é fundamental para quem queira dedicar-se ao conhecimento efetivamente da hipoteca. Além do mais, um autor que escrevia com muita simplicidade, de modo direto, de modo muito claro. Vale realmente a pena ver. Há uma edição relativamente recente do conselheiro Lafayette, aí do final do século passado, reeditada aí, uma edição histórica, muito boa. Não foi coisa diversa o que ensinou
José Maria Serpa Lopes, para quem os requisitos da especialização têm por escopo um duplo objetivo, diz ele, a individuação do crédito e do imóvel. Exatamente isso. Observando esse grande autor, que isto permite, aspas, uma verificação imediata da responsabilidade pela qual o imóvel preferencialmente responde, com o efeito de estimular o crédito imobiliário. Mais extensamente, Afonso Fraga observou que a especialização hipotecária, dizendo tanto respeito à obrigação principal quanto ao imóvel prestado à garantia, exige, que se declare o valor da obrigação ou sua estimativa. Faltou um ou aí. O termo assinado para o pagamento e a taxa de juros, se estipulados. Note que, embora ele diga que a especialização concirna a obrigação principal, adiante ele fala na taxa de juros. Ou seja, embora o núcleo seja a obrigação principal, é conveniente indicar a taxa de juros. E quanto à especificação do imóvel, disse Fraga, que devam ser indicados sua denominação, suas características, suas confrontações, agora entramos no tema das confinâncias, e sua situação. O material todo da especialidade objetiva e de lugar estava aqui. Sublinhe-se o relevo econômico da especificação hipotecária, que é o da justa proteção do crédito, isso aqui é um texto do Serpa Lopes, considerado em relação aos particulares e em relação ao público, nomeadamente ensejando o conhecimento perfeito que se pode ter do valor disponível da coisa dada em garantia. Prossigo eu. A segurança jurídica, derivada da adequada especificação do privilégio satisfativo de cada garantia hipotecária, reflete-se benignamente, não só no mercado imobiliário, ou seja, diretamente no mercado de imóveis, quer dizer, no âmbito das transações que tenham os prédios por objeto, mas diante do rotineiro comportamento de aversão ao risco. Isso é uma expressão muito interessante do Steven Chevel, um autor contemporâneo, que diz que é natural que haja uma certa aversão ao risco no comportamento humano. E exatamente porque há esta aversão ao risco, esse é um dado natural, dado comum, a hipoteca tem importância também no mercado de capitais, não só no mercado imobiliário, mas também no mercado de capitais, ou seja, na aplicação financeira com garantia hipotecária. Por mais que nesta quadra histórica brasileira a hipoteca venha perdendo a sua importância, substituída por outras modalidades de garantia, ela não deixa de manter a sua estatura inicial. Esse relacionamento entre o valor do crédito garantido e o imóvel garante demanda ainda, e todavia, avaliar, primeiro, o tema da variação do crédito, a variação valorativa, por exemplo, fluência de juros, tanto que estipulados, pagamentos parciais, ou seja, há situações concretas que reclamam certo cuidado de particularização. E isso é muito importante em economias, sobretudo a nossa, antes do Plano Real, especialmente, a variação nominal, ou seja, a indexação, e, quando caso, a desindexação. É interessante observar o seguinte, olha, isso não é um assunto meramente teórico. Eu queria fazer um parênteses aqui para dizer, na semana, acho que há uns 15 dias, nós tivemos um julgamento lá na 11ª Câmara de Direito Público interessante. É um contrato e uma parte diz que estava implicitada nesse contrato a previsão indexatória. E a outra parte, não, se isso não está expresso, não tem que ser cumprido. Então, nós temos a função do juiz, muitas vezes, é avaliar isto o melhor possível. A gente não, certeza absoluta não há. Mas, você vai ver, um contrato feito no início da década de 90, antes do Plano Real, ninguém contratava sem previsão indexatória. É evidente que eu imbuto previsão indexatória, porque eu sei que não há um período de alça de preços muito grande, o valor facial da moeda vai cair tanto por cento. Ninguém fazia contrato naquela altura. Então, Renato, é mais fácil para nós dois que vivemos esse período do que essas jovens aqui que não viveram a década de 90. Não é? Então, o tema da variação nominal também interessa muito para a especialização da hipoteca. Igualmente, o tema da extensão objetiva da hipoteca, porque o imóvel garante, isso é tema a considerar, não é um bem estático.
mas é dinâmico. Por mais que nós consideremos, em geral, os imóveis nas áreas urbanas, frequentemente eles sejam estáticos, não há grandes mudanças, o fato é que eles estão sujeitos a modificações, sejam naturais, sejam voluntárias. Eu não me esqueço de uma coisa, o professor Afrânio de Carvalho, cuja obra é valiosa, diz a páginas tantas do Registro de Imóveis, lá que a Forense editou, que muitas vezes as modificações se fazem propositadamente. Muda-se a cerca, porque há uma alienação de 1 metro de terreno para cá ou para lá, que não seria aprovada pela municipalidade. Então, de fato, se produz uma alienação e depois vai para a área da retificação de registro para dizer, olha, foi mal medido isso. Há um certo dinamismo também voluntário nos imóveis. E esses temas interessam a especialização hipotecária. Mas, como sabemos, isso apresenta muita complexidade. Vamos apontar algumas aqui. Não vamos resolvê-las, é evidente, não é o caso de fazê-lo aqui. De um lado, parece que a variação valorativa do crédito, curso de juros estipulados, pagamentos de parcelas desse crédito, seja, em geral, facilmente apreendida pela só consideração da incidência da taxa dos juros aplicáveis e a prova dos pagamentos parciais. Mas a verdade é que esta confirmação da prova dos pagamentos parciais nem sempre é imune a dificuldades. Às vezes as coisas não se comportam com a certeza que nós gostaríamos. Os recibos às vezes não são claros, às vezes não há recibos extraviados, situações da vida que provam que a realidade vai um pouco além do que nós gostaríamos no ambiente tranquilo de gabinetes. E, de outro lado, a variação nominal do crédito é também repleta de problemas. Sobretudo, como eu fiz ver, no ambiente de economias instáveis, nas quais sejam comuns os fenômenos indexatórios, depar com menos frequentes quadros desindexatórios. Definindo-se, afinal, isso é o tempo do pagamento, a quantidade pecuniária das obrigações, o que torna desvaliosa a antiga, ou quase isto, né? Não inteiramente desvaliosa, mas quase isto, a antiga distinção entre obrigações monetárias simples, ou seja, obrigações fixadas num dado quantum pecuniário, e as obrigações de valor, nas quais se aponta um quid abstrato, né? um quanto abstrato mensurável em dinheiro à época do pagamento final, em solucione. Bom, intui-se aqui a ideia de que a instabilidade ou labilidade do valor monetário reflete efetivamente na relevância da hipoteca para o fomento do crédito, na medida em que haja flutuação do quantum da dívida garantida. E isso é um estorvo que se remete, afinal, a uma previsão legal convencional dos indexadores aplicáveis. Está bem. Mas de logo primeiro que, no caso brasileiro, ainda a contratação de indexadores não ficou imune à interferência judicial, levando a uma grande insegurança. Até hoje se discute sobre o pagamento. No caso, por exemplo, daquelas verbas desapropriadas, essa expressão exata, durante o governo Collor, até hoje se discute sobre quais índices devam ser aplicados, as coisas não param por aí, sabidamente. E isso não se abarca, além do mais, não se afasta, além do mais, da dificuldade resultante de custos, que devem ser considerados. Gastos de tempo, de dinheiro, de incerteza da intervenção judicial. Hoje em dia, vivemos período, sabidamente, de ativismo judicial, é complexa a tarefa de apostar em soluções jurídicas. Não se sabe muito bem como as coisas vão se passar. Quando se faz um contrato, hoje se deve... eu acho que a função do cavere notarial, que é a mais importante para o notariado, hoje está profundamente afligida. Como um notário vai sugerir que se façam as coisas se ele não tem certeza, se no dia seguinte se mantém uma doutrina judicial firmada durante muito tempo? Virou realmente aquela expressão, o doutor Renato Nalini lembrou bem aqui, uma expressão que já está na obra do Alain Périfitte, falando na justiça loterie. É isso mesmo. Virou uma espécie de justiça loteria. Não se sabe muito bem.
E de maneira que isto tem uma interferência com a hipoteca. E tendo interferência com ela, vejam como as coisas se encadeiam. Acaba interferindo em toda a ordem econômica. A hipoteca deixa de ser um fomento ao crédito, porque ela passa a ser insegura, em virtude dessas... o preço do ativismo judicial, além da desorganização geral da sociedade, é efetivamente a grande insegurança instalada para todos nós, em todas as áreas. Estamos tratando aqui de uma área patrimonial, econômica, mas não é só na área patrimonial que essa desorganização, desordenação, desconstrução social se reconhece como, em parte, como reflexo, como ressonância do ativismo judicial. Então, essa propensão ativista. Isso eu digo com todo respeito e sem, naturalmente, apontar nenhuma fonte produtora desse ativismo. Digo de maneira geral. Muito bem. Nós, na próxima semana, vamos tratar da extensão objetiva da hipoteca. Eu, ao encerrar aqui essa nossa exposição, mais uma vez quero parabenizar a excelência do congresso realizado pela Arisp no último final de semana. Poucas vezes vi um congresso tão bem organizado, com tanta um trânsito tão bem ordenado. Quero igualmente agradecer ao Dr. Renato Nalini a sua presença, seu apoio às nossas reuniões aqui, agradecer igualmente ao Dr. Flaviano Galhardo, cumprimentar a todos os presentes, mais uma vez ao meu querido amigo Paulo Campanella, e igualmente cumprimento a chegada dentro de um horário razoável, sempre a mora razoável, do Dr. Ricardo Scaff e a doutora Aline, minha querida colega da Vara de Registros Públicos. Renovar os meus votos de rápida recuperação ao doutor Ulisses da Silva e igualmente cumprimentar a doutora Edelma, que hoje deve estar a assistir-nos pela via eletrônica, porque está cuidando lá da convalescença do filho, e cumprimentar o público de casa, que é sempre um motivo de dedicação nossa, é o que nos alimenta muito aqui, doutor Renato, saber que algumas pessoas possam, acaso, tirar algum proveito dessas nossas pálidas exposições aqui. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.